Amém, queridos? Amém. Estão com o boletim na mão, amém? Glória a Deus. Amado, nós começamos esse culto antes do louvor falando das lutas e das dificuldades, não é verdade? Que a gente passa. Deus trouxe uma palavra nos renovando, dizendo onde a nossa esperança, em quem a nossa esperança deve estar. Amém, queridos? Mas realmente nós vivemos nesse mundo caído. E eu me lembro de ter falado e volto a repetir que nesse mundo caído, Deus espera que os nossos olhos vejam algo que Deus está fazendo no meio desse caos. Porque muitas vezes os nossos olhos conseguem ver os problemas, as dificuldades. Os meus olhos conseguem contemplar aquilo que de ruim está acontecendo. Mas muitas vezes Deus está se movendo, Deus está fazendo algo, Deus está agindo naquela circunstância, naquela situação ao meu favor, mas eu não consigo ver. E portanto eu começo a me abater, começo a esmorecer e começo a ficar o que eu costumo chamar de cegueira espiritual. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Por isso, amado, a gente vê tantas vezes na palavra de Deus falando aos seus servos o seguinte: escreva a palavra que eu vou te dar. Escreva a palavra que eu vou te dar. O que eu falei com você, escreva. 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 E a gente vai entender um pouco mais hoje sobre isso. Amém, queridos? Porque o título da mensagem de hoje é Escrevendo a Visão. E como eu já falei, volto a repetir, nós vivemos num mundo caído. Num mundo que está completamente, querido, avesso ao que Deus quer. E no meio disso, Deus quer que a gente não só receba, mas escreva a visão que Deus está tendo. Amém? Amém. Então preste atenção, amados, porque o versículo base se encontra em Abacuque 2, o versículo 2, que diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Amém, queridos? Então presta atenção, que nós vivemos num mundo caído, amado. Isso a gente já consegue ver todos os dias. Basta você ligar os noticiários, basta você sair na rua todos os dias, você vai ver que o mundo está vivendo um caos nesse momento. É pai contra filho, filho contra pai, é nação contra nação, casamentos sendo destruídos. Mas isso já vinha dizendo na palavra de Deus. Se você acompanhar comigo, olha o que diz 2 Timóteo 3, o versículo 1 em diante, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amado, pela palavra de Deus, isso já vem acontecendo no decorrer dos tempos, sim ou não? Amém? Amém. Porém, amado, no meio de tudo isso, este é o tempo que devemos nos posicionar, entender, receber e escrever a visão que Deus está tendo. Porque no meio disso tudo, Deus está fazendo algo novo. No meio disso tudo, que você possa olhar e fale assim, que o ser humano olha e fala assim, não tem mais jeito, a coisa está indo de mal a pior, Deus está levantando um avivamento. Amém. Como é que eu não vejo, pastor? Vai sair daqui hoje vendo. Amém. Em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Então presta atenção que a gente vai ver qual é a visão. Que visão é essa? Presta atenção, amado. Para recebermos visão espiritual, precisamos nos livrar de obstáculos que nos impedem de ver. Tem muitas coisas, amado, que impedem a gente de ver. E a gente não consegue ver aquilo que Deus está vendo. Por quê? Tem coisas na frente, querido. Eu não consigo ver além dos meus problemas. Eu não consigo ver além do meu umbigo. Você vai ver a palavra no livro de Pedro dizendo assim: não se assuste, não fique atemorizado com o fogo ardente que surge no vosso meio para vos provar. Olha só, a palavra está falando assim: vocês vão passar por certas situações, mas não é para vocês se assustarem, querido. E o versículo continua dizendo que irmãos em Cristo, espalhados na face da terra, estão passando pela mesma coisa que você está passando. Sabe por quê? Não tem a ver com você. Sabe isso que você está passando hoje, querido? Isso vem acontecendo no curso do mundo. Isso não é de agora, isso aconteceu lá atrás. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. E o que acontece é que muitas vezes, amado, muitas vezes eu não quero subir a torre de vigia. Eu não quero tomar uma posição em Cristo para que eu consiga ver o que Deus está vendo. Eu começo a achar que tudo é fanatismo. Eu começo a achar que tudo é exagerado. Portanto, eu não me aproximo de Deus. Eu não permito que Jesus se aproxime de mim. Portanto, eu não consigo ver. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Então presta atenção. Abacuque 2, versículo 1 diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Quero começar essa palavra dizendo assim: é bem provável, meu querido, que você hoje tenha alguma queixa para colocar diante de Deus. É bem provável que você não entenda muitas coisas. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer o seguinte: Ele não fica chateado se você for até a Ele para falar assim: Deus, eu não estou entendendo. O problema é que às vezes eu não entendo, e eu quero perguntar a um ímpio. Eu não entendo o porquê daquela situação, e eu vou buscar em fontes que não são fontes fiéis, não são fontes fidedignas, aprovadas por Deus. Portanto, amado, a minha visão fica mais turva ainda, me torno mais cego. Você está conseguindo entender? Amém, amados? Amém. E qual era a visão de Abacuque? O que acontecia, querida, é que Abacuque ele só via o que estava acontecendo no momento. A visão dele era limitada, assim como todas as nossas. Eu não sei se você sabe, mas se você me perguntar, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se você souber alguém aqui na igreja que sabe 100% com certeza o que vai acontecer amanhã, você nos avise para que a gente possa estar orando com imposição de mão, ungindo o amado para expulsar isso dele. Você está entendendo, querido? Porque o futuro somente Deus sabe. Amém, Jesus. O dia de amanhã, a Deus pertence, Deus sabe o que vai acontecer. Você está conseguindo entender?
Amém. Então, por eu ter essa visão limitada, querido, muitas vezes eu só consigo ver o meu problema, eu só consigo ver o presente, eu consigo ver o que está acontecendo no mundo hoje e mais nada. Você está entendendo, amado? E Abacuque, o que acontece é que Abacuque, ele entra na presença de Deus com esses questionamentos. Ele entra na presença de Deus falando assim: os ímpios estão prosperando. Que história é essa agora? Ele entra na presença de Deus e fala assim: Deus só tem divórcio. Eu vejo as famílias se destruindo. Eu vejo a coisa indo de mal a pior. O que está acontecendo? E você pode olhar hoje, no seu tempo, que a princípio é um tempo diferente de Abacuque, mas acontece a mesma coisa hoje. E às vezes pode vir perguntas, sabe, querido, no seu profundo íntimo, dizer: por que esse mundo está nesse caos? Por que existem pessoas, crianças, bebês que já nascem enfermos ou já nascem defeituosos? Por que, Senhor? Por quê? Deus tem essa resposta, querido. Agora, pasme, Abacuque, ele entrou com esse mesmo posicionamento diante de Deus. Mas glória a Deus que ele entrou na presença de Deus para perguntar isso. Você está conseguindo entender? Amém? Então acompanhe comigo, por favor, Abacuque 1. O versículo 2 em diante diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a injustiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O que Abacuque está dizendo é assim: a coisa está tão caótica, Deus, que nem a tua palavra está prevalecendo. Olha só como é que Abacuque entra na presença de Deus, querido. Parece até que Abacuque estava chateado aqui, viu, querido? Fez beicinho e tudo. Tentou ficar de mal com Deus. Como se desse, não é verdade? Mas ele fez a coisa correta, querido. Aí você pode perguntar: por que, pastor, ele fez a coisa correta? Porque, querido, ele buscou ao Senhor até encontrá-lo. Muitas vezes eu tenho perguntas que eu tenho para fazer a Deus, questionamentos, e eu chego lá, fico 5 minutos, não acho Deus, vou embora. Aí depois busca de novo, né, pastor? Não, vou embora e me desvio do Senhor. Começo a esfriar, deixo de ir à igreja, deixo de ler a palavra. Abacuque, ele sobe a torre de vigia, querido. E o posicionamento dele é assim: eu não saio daqui quando Deus não falar comigo. Amém, glória a Deus. Enquanto eu não tiver explicação, enquanto eu não escutar Deus, eu não saio daqui. Aleluia. Não precisa me responder. Mas será que você persevera assim com Deus? Ou você simplesmente fala assim: é muito difícil para mim entender mesmo, muito difícil para eu entender, eu vou sair daqui mesmo, deixa para lá. Quem sabe, vou no culto, quem sabe chega lá, Deus fala através do pastor. Amém, querido? Deus está hoje aqui falando através da minha vida. Glória a Deus pela graça e misericórdia dele. Mas Deus, Pai, Deus quer falar com você, querido, pessoalmente. Deus quer entrar no teu quarto, quando você estiver lá sozinho, e Ele quer falar com você, tete a tete. Assim como um pai fala com um filho, querido. Deus quer ter intimidade com você, amado. Amém, igreja? Amém. E olha só, querido, quando ele faz isso, quando ele toma esse posicionamento, o que Abacuque viu, querido? Quando ele subiu a torre, sabe o que acontece com Abacuque? Ele recebe visão total da coisa. Ele começa, querido, a olhar na torre. Ele pôde ver não só o que estava acontecendo no presente, naquele momento, mas ele pôde ver que aquilo tudo que estava acontecendo ali naquele momento começou lá atrás, querido. Não foi agora. Não foi agora, mano. Ele pôde ver que a história tinha começado muito antes dele.
Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você acha que essa história começou quando você nasceu, é isso? Deixa eu falar um negócio para você. Você está enganado, querido. Não começou quando você nasceu. Então deixa eu falar um negócio para você. Não começou em você e não vai terminar em você. Mas, pasme, Deus te chamou para que você pudesse fazer parte dessa história, dessa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém. Deus conta com a tua vida, Deus conta com você, querido. Amém, amados? Deus conta para que você suba na torre de vigília e você espere Deus falar e você busque em Deus. Espere Deus falar com você, querido. Amém, igreja? Amém. E quando ele faz isso, querido, ele pode ver essas coisas todas. Olha o que diz Abacuque 2:20: o Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Presta atenção, querido. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Para todos que estavam ao redor dele, Abacuque estava fazendo assim, ó. Shhh, calado. Agora eu quero escutar Deus. Agora eu quero escutar Deus. Agora é a hora do meu Deus falar. Não precisa me responder, querido, mas a quem você tem escutado? Você tem escutado o que, querido? O teu eu? O nosso eu fala, sabia? Ou se fala. Nossa carne tem vontade, é o nosso eu que quer se levantar para falar. Querido. Às vezes a gente escuta muita gente, menos Deus. Todo mundo fala a mesma coisa, levanta um servo dele, um servo de Deus, e fala algo diferente. Só que esse algo diferente que ele falou vai bater um pouco assim de frente com a tua carne, porque não é o que você quer. Não era o que você queria ouvir. Aí você escuta todos os outros e fecha os ouvidos para Deus. Abacuque não fez isso. Abacuque fez assim, ó. Com amor. Toca no irmão do lado. Toca no irmão que está do seu lado e fala assim para ele, ó. Agora fala assim para ele, ó. Escuta Deus falar. Escuta Deus falar. Amém, querido? Glória a Deus. Olha só o que diz Abacuque 3, o versículo 1 e depois o versículo 2, a parte A. Esta é uma oração do profeta. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. O que Abacuque estava dizendo é assim: eu ouvi falar o que o Senhor fez no longo dos anos, no decorrer dos anos, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer de novo. Amém. Eu tenho escutado, por isso agora eu estou temendo e tremendo diante da tua presença, Deus, porque agora eu sei que o Senhor vive, o Senhor vai se levantar sobre a face da terra, e o Senhor fez, o Senhor vai fazer de novo. Amém, amém, querido? Um servo de Deus, um profeta, se levanta dessa maneira. Ele pode ver, amado, que a história não começava ali. Ele não era o centro. Nós, amado, não somos o centro. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Todo aquele sofrimento, amado, tinha uma causa. O sofrimento que nós vemos hoje tem uma causa. Isso tudo começou num ponto que não é na tua vida. Você sabe onde é que isso começou, querido? O pecado, na verdade, começou com o homem no Éden, quando ele disse assim: Deus, eu não quero mais nada contigo. Ali começou, querido. Ali começou o caos. Quando ele virou para Deus e falou assim: eu quero ser independente. Não quero ninguém metendo o bedelho na minha vida. Eu governo a minha vida daqui para frente. Ali começou o caos que está hoje. Hoje é simplesmente, amado, fruto do que foi plantado lá no início de tudo, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amém, amado? Deixa eu falar um negócio para você. Não foi escolha de Deus o que está acontecendo agora e hoje, mas foi a escolha do ser humano. O homem escolheu o que está acontecendo hoje, querido. Isso não tem nada a ver com Deus. Quando aconteceu aquele incidente lá, aquele acidente na Torre Gêmeas, lá em Nova York, preste bem atenção. Muitas, centenas, milhares de pessoas se levantaram e falaram assim: onde é que está Deus?
Tinha que perguntar para as pessoas, para o país, onde é que está Deus? Não pergunte isso para Deus. Sabe por quê, querido? Às vezes eu estou dentro da minha casa, o meu casamento está um inferno. Aí eu falo assim, cadê Deus? A pergunta tem que ser, aonde é que eu botei Deus? Aonde eu coloquei Deus? Deus é o que, querido? É uma caixinha de surpresa que você de vez em quando vai lá, querido, e você simplesmente vai lá e deposita alguma coisa que você queira e ordena aquilo que você quer e Deus faz. Esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, ele se levantou para ser Senhor, para governar. Ele não levantou para ser servo. Foi servo para ser exemplo e modelo para nós. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é nome acima de todo o nome, para que agora todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor. Amém, Jesus. Agora mudou, agora Ele é Kyrios. Amém. Agora Ele é Senhor do Senhor. Agora Ele é Rei dos Reis. Amém, você está entendendo, amém, querido? Então, meu amado, Jesus ele só entra na minha vida e na sua se for para governar. Amém. Ele não entra para dar ajudinha. O nosso Deus não é assim, querido. Ele entra para fazer nova todas as coisas. Ou você entrega o governo na mão de Deus, ou você não entrega. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra. E acabou, querido. Não, eu sou cristão. Aí bota um título. Eu sou cristão. Aonde, querido? Por todo lugar que passa o teu nome, querido, está na lama. E pasme, você está trazendo de Jesus para dentro. Como assim, pastor? Você está dizendo para todo mundo que você é cristão, mas as suas atitudes condenam o que você fala. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Então, amado, presta atenção, isso não foi escolha de Deus, foi escolha do homem. Tudo, amado, está do jeito que está, porque o homem está no controle de tudo. O homem, amado, agora entrou no controle e está governando tudo. Presta bem atenção. As pessoas chegam muitas vezes para mim como pastor e perguntam, pastor, se Deus é amor, e esse negócio todo que você está falando, por que acontecem tantas tragédias no mundo? Por que existem criancinhas que nascem com defeito, com isso e aquilo? Presta atenção, querido. A palavra de Deus fala que uma certa vez Jesus estava andando e os seus discípulos perguntaram porque eles passaram perto de um cego. E os seus discípulos olharam e falaram assim, Jesus, quem foi que pecou? Ele ou os pais para que ele nascesse cego? Sabe a resposta de Jesus? Nem ele, nem o pai. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus o quê? Resplandecesse através disso. Aconteceu para que através disso Deus pudesse resplandecer o seu poder. Presta atenção, querido. Não tem a ver com Deus. Mas Deus, através dessa circunstância que aos nossos olhos são ruins, Deus quer resplandecer a sua glória. E o que é preciso fazer? Você tem que permitir. Gerações e mais gerações e mais gerações de pessoas infiéis a Deus. O que você espera? Não tem a ver com Deus, meu amado. Porque a pessoa entregou o governo a um outro, que veio para matar, roubar e destruir. O que você acha que o mundo vai ficar, meu amado? Como é que você acha que o mundo vai ficar? Morto, destruído e completamente saqueado. É o que a gente vê hoje, amado. Mas pasme, Deus quer te levantar, resplandecer a glória dele através da tua vida, e que você entre no inferno e comece a saquear tudo. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, porque com essa independência do homem, isso levou o homem, querido, a ser soberbo, a ser arrogante, sabe? A ser ganancioso. Eu não sei o que você está passando hoje, igreja. Mas pode ser que na tua vida hoje você olhe e você fale assim, rapaz, está passando um furacão na minha vida.
Está passando um furacão na minha casa, no meu casamento. Meu conselho para você, querido, é hora de você parar. E é hora de você analisar quem é que está no controle da sua vida, do seu casamento, da sua casa. Quem é que está controlando? Porque o problema está aí. O problema está aí. Você está entendendo, amado? Olha o que diz Abacuque 2,4a, diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Abacuque 2,5, de fato a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego, a sua ganância não tem fim. Abacuque 2,9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Isso não funciona, igreja. E o homem, com a sua independência, começou a entrar nessa ganância, nessa soberba, começou a entrar nas drogas, começou a buscar a ter visões, ou a ter sossego, ou a ter uma palavra de consolo em coisas que vão passar. Olha o que diz, querido, Abacuque 2,15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Abacuque 2, 18 e 19 diz assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de medidas, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele, diz a madeira, acorda, e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Querido, presta atenção. Tem pessoas hoje em dia no mundo cegas completamente, achando que nas drogas, na bebedeira, nesses deuses de pau e de pedra, podem fazer alguma coisa por eles. Por quê? Porque a visão desses, amado, está turva. A visão desses está turva. Tem uma certa vez que Jesus, ele cura um cego, mas no processo em que ele está curando o cego, ele faz uma pergunta. Ele fala assim: você está vendo? Olha o que o cego fala para ele: eu vejo as pessoas como árvore. Olha só, então estava vendo pessoas como árvore. A visão dele estava boa ou não? Não. Tem pessoas que param o processo aí. Eu não via nada, agora eu vejo tudo turvo. Está tudo errado, porque você olha para uma pessoa e você vê uma árvore, você continua cego, querido. Você está entendendo? E eu acho que eu já sou espiritualíssimo. Deus agora é comigo, olha. Vejo, tenho uma visão profética. Alguém está vindo, e este que é uma árvore. Que árvore, querido? É uma pessoa que está vindo, coitado. Ainda está ali, veio aqui pedir umas molas para ver se você ajuda ele a comprar um pão. É, querido. Amado, Deus está querendo abrir a nossa visão. Deus está querendo que a gente se aproxime dele, que a gente busque nele, e a gente veja como ele está vendo. Você está conseguindo entender, querido? Não são essas coisas que vão nos salvar. Presta atenção, amado. Nós temos um cenário idêntico nos dias atuais. Mais uma vez dizendo, foi uma escolha, amado, do homem. O que acontece hoje, na verdade, é um reflexo, é um espelho do que aconteceu no passado. Isso é simplesmente um espelho. É simplesmente um espelho. Amém, querido? Amém. Só que teve uma coisa: quando ele entra na presença de Deus, e ele sobe a torre de vigília e começa a conversar com Deus, ele, além de ver o passado, que aquilo não começou nele, que teve algo onde tudo começou, que não tem a ver com ele, mas tem que ver com a dependência do homem. Paz, meu querido, ele começou a ver lá na frente. Ele começou a ver o futuro. Ele começou a ver o futuro. Ele começou a ver, lembra as perguntas anteriores? Que os ímpios pareciam que estava tudo se dando bem. Você lembra disso? Que parecia que quem seguia a palavra de Deus estava se estrepando, e quem não seguia estava se dando bem. Vocês lembram que Abacuque entrou na presença de Deus dessa maneira, amém? Amém. Olha só, querido, o que acontece quando Deus mostra para ele lá na frente como é que os ímpios vão ser tratados. Olha só, Abacuque 2,9, ai daquele que obtém lucros injustos. Abacuque 2,12,
ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Abacuque 2,15, ai daqueles que dá bebida ao seu próximo. Abacuque 2,19, ai daquele que diz a madeira desperta ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Abacuque 2,7 diz, não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que o fazem tremer. Agora você se tornará vítima deles, dos ímpios. Deus cuidará. Presta atenção, querido. Às vezes eu olho, sabe? Eu estou aqui na igreja, eu estou perseverando, e eu estou caminhando, e eu estou indo no GE, e eu agora tenho um discipulador, e eu agora começo a buscar Deus, e eu agora começo a ler a palavra, e eu começo a fazer tudo isso direitinho, conforme Deus me orienta. Aí a princípio, sabe o que acontece? Parece que a minha vida piora. Aí eu olho para o meu vizinho faz tudo de errado, e tudo de errado que ele faz, parece que está tudo certo. O casamento dele, a princípio, você olha e fala assim, rapaz, a esposa dele o ama. Será? O que Abacuque conseguiu ver assim, é que Deus estava falando assim, querido, não olhe para esses, porque esses não são modelos para vocês. Porque o final deles não é o final daqueles que são meus. Amém. Daqueles que são meus filhos, daqueles que são chamados pelo meu nome, a esses o final é diferente. Portanto, se você se guiar por esses, cujo coração deles está longe de mim, o que vai acontecer, querido, é que o seu final vai ser igual ao deles. E o final dos ímpios nós sabemos que é no lago de fogo. O final daqueles que não servem ao Senhor nós sabemos que é no lago de fogo. Você está conseguindo entender, querido? Portanto, não olhe para esses do teu lado que estão prosperando. A princípio parecem que. Aleluia. Isso não é prosperidade, querido. Isso é o que diz aqui na palavra que nós acabamos de ler, que está ganhando dinheiro através do sangue de alguém. Sabe, querido? Às custas de alguém. Alguém que é um 7-1, ele está ganhando dinheiro às custas de alguém, passando alguém para trás, pisando na cabeça de alguém, matando alguém, e para matar você não precisa dar um tiro na cara dele, matando alguém para que você possa tirar algum proveito disso. Lembre-se, querido, o Senhor está te vendo. Lembre-se disso. E não é isso, não é essa vida que Ele tem para você. Por quê? Porque lá na frente Ele tem o melhor para te entregar, igreja. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então presta atenção, amado. Presta atenção. Na torre, o que acontece com Abacuque é que ele pôde ver que esta obra, amado, já estava acontecendo através dos séculos. Olha só. Abacuque, ele conseguiu ver que Deus já estava fazendo isso em prol dos seus e contra os ímpios. Deus conseguiu mostrar, querido, no decorrer dos anos, o que Ele tem feito, a obra que Ele tem levantado para fazer. Amém, igreja? Amém. Deixa eu falar o seguinte para você. Nós, amado, como igreja, precisamos despertar para isso e orar, querido, o que Abacuque orou em Abacuque 3:2. Olha a oração desse homem. Ele diz: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos. Mesmo que estejas, querido, irado, tem compaixão de nós. Essa oração que Abacuque fez é assim: Senhor, eu sei do que o Senhor tem feito, eu sei do que o Senhor tem feito, e o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Faz conhecido, Senhor, aquele casamento que o Senhor restaurou, restaura o meu, Senhor. Aquela casa que o Senhor edificou, edifica a minha casa. Aqueles filhos que o Senhor resgatou das drogas, resgata os meus, Senhor. Faz conhecida a tua obra que o Senhor tem feito no decorrer dos séculos. Faz na minha vida hoje, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia.
Abacuque aqui entendeu, e nós temos que entender, igreja, que tinha algo poderoso acontecendo no decorrer dos anos. Tinha algo poderoso, querido, acontecendo. E paz, minha amada, esse poder está à disposição. Deus quer colocar esse poder dentro de você, igreja. Amém. Você está conseguindo entender, queridos? Amém? Amém. Presta atenção. Tem uma coisa que nós devemos, amado, fazer, é nos levantar como igreja, sabe, amado? Nos levantar como igreja dizendo: eu entendo que essas coisas acontecendo hoje, mas faz conhecida, Senhor, a tua obra. Faz conhecida a tua obra, Senhor. Faz conhecida a tua obra. Faz conhecida hoje. Deixa eu falar um negócio para você, igreja. Você pode orar por restauração. Não precisa só orar por carro, casa, querido. Isso aí Deus sabe do que você necessita, igreja. Amém, Jesus. Deus sabe do que você necessita. Amém. E pasme, muitas coisas, pessoas entram na presença de Deus, falando: Deus, me dá o carro tal, me dá a casa Y, o carro X. E na verdade, querido, a raiz de amargura não está aí. Ele está pedindo um carro ou uma casa a Deus para poder suprir algo que verdadeiramente ele não consegue abrir a boca para pedir ao Senhor. Ele não consegue falar: Senhor, entra no meu casamento. Ele não consegue falar: Senhor, me renova, me muda completamente. Ele não sabe falar: Senhor, muda, faz nova todas as coisas no meu casamento. Aí, ao invés de fazer uma oração dessa, ele fala assim: Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Para quê? Para suprir aquela necessidade. Deixa eu falar um negócio para você: não vai suprir, querido. Não vai suprir. Não vai suprir. Porque nesse local aí só Deus pode entrar. Você está entendendo, amado? Tem algo poderoso que vem acontecendo no curso desses anos, amado. E sabe o que é esse algo poderoso que tem acontecido? É a implantação do reino. E a glória de Deus é inevitável. É a implantação do reino de Deus, querido. Olha o que diz Abacuque 2, versículo 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só, querido, o que é que Deus quer fazer. Olha só o que é que a palavra está dizendo: que a terra toda vai se encher do conhecimento e da glória do Senhor. Mas Deus quer começar isso em algum lugar. Tem que começar na tua vida, querido. Amém. Deus está esperando um posicionamento da igreja hoje. Amém, Jesus. Da nossa igreja também, mas de toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Amém. Deus quer, querido, Deus quer encher toda a terra, todas as suas igrejas, todas as pessoas, amado, do conhecimento e da glória dele. E da glória dele. Olha o que diz Abacuque 2:20: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Mais uma vez, para animar o irmão, faz assim para ele, ó. Agora fala assim para ele, ó: fique em silêncio, porque Deus está trabalhando. Agora anima ele, fala assim: deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Amém, querido? Amém. É assim, deixa Deus trabalhar, não mete a mão, não deixa Deus fazer. Quando eu meto a mão para fazer, eu atrapalho Deus, querido. Vou dar ajudinha a Deus. Deus não precisa de ajuda sua. Sabe o que ele precisa que eu faça e você faça? Que nós façamos? Simplesmente obedeça. Deixa ele fazer. Se posicione em Cristo. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Preste bem atenção. Abacuque 3, o versículo 3 e 4 diz: Deus vem de Tema e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Presta atenção, igreja, a revelação tem chegado. A revelação tem chegado. O poder tem sido despejado. E o que acontece? O que acontece é que Deus, Ele escolhe um único canal para que esse poder, para que essa revelação, para que esse conhecimento seja espalhado pela terra. Você tem ideia qual é esse canal?
Levante a sua mãozinha assim. Diga assim, ó, sou eu. O canal que Deus escolheu foi a sua igreja. Você é a igreja do Senhor, amém? Amém. Você é templo do Espírito Santo, amém? Amém. Então presta atenção que Deus te escolheu para você ser canal. Para você ser esse canal, você é canal escolhido pelo Senhor para implantar o reino dele. Olha o que diz Atos 2, querido. O versículo 17 e 18 diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, querido. Deus está querendo fazer isso. Deus está querendo, querido, que se levante uma igreja de profetas, uma igreja de pedras vivas, amados, cheias, transbordando do Espírito Santo. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Olha o que diz Efésios 3:10, o canal que Deus escolheu para fazer isso, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Querido, é através da igreja. É o único canal que Deus escolheu. É o canal específico que Deus escolheu para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Não é amanhã, é hoje. É hoje, querido. Preste bem atenção. Nós deveríamos nos sentir honrados por isso. E por que eu não me sinto, pastor? Porque a visão está turva. A visão não está boa. Você só está conseguindo ver o seu problema, o seu umbigo. E eu tenho que enxergar lá na frente como é que Deus está vendo, o que Deus está vendo. Não é como eu vejo. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Já vi pessoas, amados, chegarem e ver assim: não tem mais jeito, meu casamento está destruído. Quando se aproximaram de Deus, permitiram Deus fazer, ficaram em silêncio, subiram na torre de vigília, e Deus mostrou, querido, e Deus começou a fazer. E você olha muitos desses casais hoje, querido, a palavra divórcio está arriscada do seu dicionário. Por que isso? Porque começaram a ver como Deus está vendo, começaram a se submeter, começaram a ter uma visão, querido, ajustada com a visão de Deus. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Nesta obra, querido, preste bem atenção. Nesta obra toda, onde Deus escolhe a igreja, a gente tem que entender que Cristo é a pedra principal. Ele está no centro. 1 Pedro 2,4. E chegando-vos para Ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele é a pedra principal. Mas olha só que coisa. Ele é o início de tudo. Ele é o primeiro. Ele é o primogênito de uma nova raça. Ele não é pedra, querido, amém? Ele te chama para você ser pedra também viva. Amém, Jesus. Ele é a pedra principal, mas Ele te chama a você e a mim para sermos pedras vivas. Para sermos pedras vivas, querido, nesse edifício que está sendo levantado. Olha o que é que diz 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, querido. No meio de todo esse caos, Deus está criando, meu amado, sua família, um povo santo. A família está crescendo, querido. Essa é a visão, igreja. Amém. Essa é a visão. É que no meio desse caos, Deus está fazendo nova todas as coisas. No meio de um povo que está morrendo, Deus está ressuscitando vidas. Pessoas que não eram conhecidas em lugar nenhum, como nada, ou eram conhecidos como ladrões, como traficantes, ou como mentirosos, ou como um 7-1, estão sendo levantados agora como raça eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Com um propósito para servir de canal, para que a glória de Deus resplandeça agora através da sua vida, na vida de outros. Amém. Deus quer te usar, igreja. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Agora a gente já deu para ver mais ou menos, já ter ideia mais ou menos da visão, amém, queridos? Amém. Já vimos aqui que a visão agora, Deus está criando a sua família, um povo santo no meio disso tudo. Não começou em mim, não vai terminar em mim, mas eu fui chamado para fazer parte dessa história. Amém. Eu fui chamado para ser povo santo. Eu fui chamado para ser canal usado pelo Senhor, amém? Amém. Sabe o que eu tenho que fazer com essa visão agora? A palavra, e assim dizer que a palavra de Deus nos orienta a escrevermos. Deus nos orienta agora a escrever. Aleluia. Deus nos orienta agora a escrever. Sabe por quê? Você pode me perguntar, por que, pastor, que eu tenho que escrever? Porque o ser humano, amado, ele se esquece muito facilmente, sabe? Como eu falei anteriormente, volto a escrever, na palavra a gente vai sempre ver isso. Vamos muitas vezes ver Deus mandando os seus homens escreverem o que ele está dizendo. Por quê? Porque Deus sabia que o homem ele esquece das coisas muito facilmente. Esquece muito fácil. Viemos, querido, ao culto. Recebemos uma palavra tremenda. Sou cheio do Espírito Santo. Saio daqui, parece que estou andando nas nuvens. Chego em casa, querido, parece que eu não recebi nada. Eu esqueço tudo. Eu saio daqui dando glória a Deus, aleluia. Chego em casa soltando, querido, fogo e fogo estranho pela boca. Não é fogo santo, não. É fogo estranho. Recebo uma palavra tremenda, uma oração. Sou cheio do Espírito Santo e tal. Deus me renova, Deus me restaura. Chego no meu trabalho na segunda-feira, parece que eu nem apareci no culto. Nem parece que eu conheço Deus, querido. Presta atenção, igreja. A gente tem que escrever. A gente tem que escrever. Você fala, pastor, como é que eu escrevo um negócio desse? Aonde eu devo escrever isso? Vamos aprender, amém? Amém. Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então onde é que eu começo a escrever essa palavra? No coração. Olha só, no meu coração. Versículo 7: tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverei nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A gente pode dar amém aqui, fechar, orar e ir embora, não é verdade? Eu creio que Deus quer falar um pouco mais. Eu creio que Deus quer trazer um entendimento. Porque o que seria se escrever a palavra no meu coração? O que é isso, querido? Presta atenção, querido. Isso é a primeira coisa que a gente vê aqui nessa sequência de versículos. Primeiro, essa palavra você vai escrever ela no teu coração. Olha o que diz Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4:4. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Amado, não é preciso mais tábuas da lei. Se lembra das tábuas que foram escritas por Moisés? Não é preciso mais isso não, sabe, querido? Deus quer que a sua palavra esteja no nosso coração. Amém, Jesus. Olha o que diz Hebreus 10:16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias do Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Necessitamos, amado, ter a palavra decorada. Guardar a palavra no nosso coração é ter a palavra, querido, decorada. Se eu não me alimento da palavra, amado, é como se eu tivesse uma arma poderosíssima na minha mão, que é a palavra de Deus, sem bala nenhuma, sem munição nenhuma. Presta atenção, querido, o que é a palavra de Deus, de uma maneira mais simples para que você entenda. Olhem para mim aqui para que vocês entendam. Olha só. Você pega uma maçã, ok? Ou uma fruta qualquer. Aquela fruta contém vitaminas, não é verdade? Contém algumas coisas necessárias para o seu corpo. Você sabia disso, sim ou não?
Amém. Olha que pensa. Só uma igreja culta, querido. Pensando o quê? Não é verdade? Pronto. Após você comer essa maçã ou essa fruta inteira, você sabe o que acontece com você? Você vira uma maçã. Aí você pergunta, como assim, pastor? Não entendi. Todos aqueles ingredientes, todas aquelas vitaminas, todas aquelas coisas boas que estavam, agora estão dentro do seu corpo. E começam a correr por todo o seu corpo. E o seu corpo começa a reagir. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Querida, a palavra tem que ser aquela coisa que corre na minha veia. Amém. Tem que estar no meu coração e ela tem que se espalhar por todo o meu corpo. Amém. Entrar na minha mente, comandar. A palavra tem que comandar os meus pensamentos. Não precisa me responder. Mas que pensamentos você tem tido, querido? Às vezes podem vir pensamentos, né? Hoje eu estou me sentindo assim, hoje eu estou me sentindo assado, hoje eu estou me sentindo desse jeito, hoje eu estou me sentindo daquele jeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer à minha mente aquilo que traz esperança. Aleluia, glória Mas isso só vai me trazer esperança quando eu tiver a palavra guardada no meu coração, querido. Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que me encher. Querido, presta atenção. Já falei isso outra vez, volto a dizer. Não existe caminhada cristã sem leitura da palavra. Amém. Amado, se você não tem a palavra guardada no teu coração, deixa eu falar o seguinte. Na hora da luta, da dificuldade, da prova, querido, você vai ser ferido. É como se você estivesse indo para frente de batalha, para guerra, sem arma nenhuma. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Então nós precisamos, primeira coisa, querida, é guardar no meu coração. Ter isso decorada. Olha o que diz Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra, querida, que nos guarda, nos deixa, de nos deixar guiar, amado, pelas nossas emoções. Olha só que coisa. No meio da tribulação, no meio das provas, no meio daquela situação meio caótica, se meu coração está cheio da palavra, aquela palavra vai me trazer paz. E aquela paz é que vai guardar o meu coração. Você está conseguindo entender, querido? Você está conseguindo entender? Amém, igreja? Amém. Porque a palavra é que vai mudar e fazer nova todas as coisas. Sabe, amado? O que acontece é o seguinte: vamos ser atacados pelo inimigo, mas a paz de Cristo irá guardar os nossos corações. Temos que estar cheio, transbordando da palavra para que isso aconteça, querido. A paz de Cristo não vai guardar o meu coração se eu não estiver cheio da palavra. Eu vou continuar, querido, uma pessoa preocupada, nervosa, estressada. Por quê? Porque a palavra não está no meu coração. E quando eu estou em alguma luta, alguma dificuldade, sabe o que vem na minha mente? Sabe o que sobe do meu coração? Preocupação. Por quê? Porque não está cheio da palavra. Se estiver cheio da palavra, isso não acontece. Porque a palavra está dizendo que a paz de Cristo guarda os nossos corações. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa, querido. Logo em seguinte, como consequência, após eu estar com meu coração cheio, com a minha mente cheia da palavra de Deus, o próximo passo é que eu começo a inculcar isso na mente dos meus filhos. Eu não posso inculcar se eu não estiver cheio da palavra. Como é que eu vou falar da palavra com meus filhos se eu não estou cheio da palavra? Como é que eu posso dar uma laranja para alguém se eu não tenho laranja? Você está conseguindo entender, querido? Começa em você, igreja, primeiro. Amém. Começa no teu interior, no teu coração, para que agora você esteja apto a ser usado como canal. Amém, amado? Para que a glória de Deus resplandeça. E após isso vai para o teu filho. Tu as inculcarás aos teus filhos. Isso é o mesmo, amado, que gravar na mente a fim de formar um caráter, sabe? Deixa eu falar um negócio para vocês. Isso não é uma opção. Inculcar a palavra
nos nossos filhos não é uma opção que eu opto, eu faço ou não faço, ou quando eu tiver afim, ou quando eu tiver tempo. Não é assim. Isso não é uma opção. Eu tenho que fazer e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, até inculcar na mente deles, na cabeça deles, a palavra de Deus. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Presta atenção que diz Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Falei anteriormente e volto a dizer: comece em mim primeiro. Se eu não estou cheio da palavra, se o meu coração não está cheio, eu não tenho como inculcar no meu filho. Eu tenho que encher a minha vida. Às vezes, amado, eu chego para o meu filho e falo para ele assim: você tem que ir à igreja, mas eu não vou. Você está conseguindo entender? Filho, vai ler a palavra, mas eu não leio. Primeiro começa em mim, querido. Amém. Começa na minha vida, no meu coração primeiro, para que depois eu possa ter a possibilidade de multiplicar isso. Primeiro sou eu, para que depois possa dar ao meu filho. Me encho tanto, e eu me encho tanto, me encho tanto, me encho tanto, querido, que começa a sair pela minha boca. Você está conseguindo entender? Amém. O prisma de Deus. Deus não quer, querido, que você simplesmente seja cheio. Deus quer que você transborde da palavra. Quer que saia pela boca, pelo nariz, pelas orelhas, tem que sair por tudo que é lado. Palavra de Deus. Quando você abrir a boca para falar algo, sai palavra. Você vai pensar, pensa a palavra. Vou ter uma ideia, a ideia que você tem é baseada na palavra. Sabe por quê? Porque você está transbordando. E aí você transborda, começa a sair pela tua boca, você começa a inculcar no teu filho. E aí, amado, presta atenção. Vai saindo pela nossa boca e a gente começa, amado, a falar, não só sentado na nossa casa, mas andando pelo caminho. Presta atenção, querido. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É se encher, querido, até que a palavra saia da minha boca, mesmo que eu não queira que saia a palavra, só vai sair palavra. Amém. Não sai outra coisa mais. Porque não sou eu mais que vivo, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que eu tenho hoje, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não é o que eu quero falar, mas o que a palavra me manda dizer. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Só que olha só. Ele manda falar em primeiro lugar onde? Em sua casa, não é verdade? Assentado em tua casa. Olha o que diz Josué 24:15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí, querido, Josué se levanta e ele toma um posicionamento. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas meu filho está se desviando, meu filho está esfriando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas aí as lutas se levantam. Eu tenho problema com meu cônjuge. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito nada mais nem nada menos do que eu e minha casa serviremos ao Amém. Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Não, mas presta atenção, pastor. É que eu estive vendo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa o que se levante, não importa o fogo ardente que surge no nosso meio, que serve simplesmente para nos provar. Eu vou continuar dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu não aceito nada além disso. Amém. Amém, querido? Amém. Deus está olhando hoje para cá e Ele está procurando profetas que sejam ousados e valentes o suficiente para se levantar dentro da sua casa e falar: eu e minha casa a partir de hoje servimos ao Senhor. Amém. Eu e minha casa serviremos a Deus. Pastor, mas o meu casamento está em frangalhos. Começa a profetizar.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a luta, não importa a dificuldade. Amém, querido? Amém. Todos nós, amados, temos uma opção. Todos nós. Você está conseguindo entender? Amém. Mas Deus está olhando para você, esperando que você se levante, querido. E você tem que dizer, você tem que dizer o seguinte: a minha opção, a minha escolha já está feita. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha escolha já está feita. Eu não faço nada mais, nem nada menos do que a palavra me orienta a fazer e acabou. Amém, Jesus. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Olha só, querido, presta atenção. A gente vê que a ordem de Jesus, quando ele dá, ele fala assim para os seus discípulos: vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês começam. Mas quando vocês começarem a pregar, comecem em Jerusalém. Sabe onde era Jerusalém? A casa deles. Mas Jesus falou assim: não para por aí não. Começa na sua casa. Primeiro na sua vida, depois na vida dos seus filhos, dentro da sua casa. Amém, queridos? Amém. Depois você tem que ir para Judéia, Samaria, tem que ir até os confins da terra. Amém. Você tem que falar andando pelo caminho, querido. Você tem que falar andando pelo caminho. Olha o que diz Salmos 1, o versículo 1 a partir: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meu amado, quando você vai pedir conselho, você pede conselho a quem? Não, aquela irmãzinha. Como é que é a vida da irmãzinha, querido? Não, presta atenção, ela é cristã. É cristã? É. Ela vive a palavra. Como é que é a vida dela? Não, a vida dela é bem legal, pastor. Ela está no 79º casamento e já está olhando para se separar de novo porque ela não gostou desse, entendeu? É. Ela faz o que der na telha dela e ela vai para a noitada, vai para a balada e tal. É uma gente boa. Você vai seguir um conselho de uma pessoa dessa, querido? Agora vê, às vezes eu saio de uma posição para buscar não sei aonde conselho. E Deus, querido, colocou uma cobertura do teu lado. Você está aqui nessa igreja, amém, querido? Amém. Vou trazer uma novidade para vocês, tá? Aqui nessa igreja nós seguimos uma visão para que não se perca, para que as pessoas não andem sozinhas, onde existe um discípulo e um discipulador. Você sabia disso? Amém, querido? Amém. Isso é novidade para você ou não? Acho que não, né? Acho que todos aqui já sabiam disso, não é verdade? Pois é. Ao invés de eu ir no meu discipulador, na minha discipuladora, querido, eu vou lá no Zezinho da tenda lá. Você não sabe da maior, rapaz, a minha esposa, ou então o meu cônjuge, meu esposo fez isso e isso e tal. E rapaz, você separa mesmo. Ih, já passei por isso. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me separar. Conselho, hein, querido? Presta atenção. Muitas vezes homens de Deus, por isso que a gente tem que ter visão, igreja. Homens de Deus se levantam e dão palavras que não são bíblicas, conselhos que não são bíblicos. Por isso, meu amado, que quando você sai para falar da palavra, você antes tem que ter a palavra dentro do teu coração. Presta atenção, querido. Tem que ter no teu coração, porque falsos profetas estão se levantando e vão dar conselhos tortos para que você se desvie do Senhor. Você está conseguindo entender, amado? Amém. A opção de seguir ou não está na tua mão. Você está conseguindo entender? Amém? Amém. 1 João 2,6: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar, esse deve também andar como ele andou. Então olha só, se eu digo que estou em Cristo, agora eu não tenho opção. Eu devo agora andar como Jesus anda, fazendo as mesmas coisas, pensando como ele pensou, agindo como ele agiu, fazendo o que ele fez. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amado, precisamos estar cheios da visão, da palavra, e ser, amado, o mesmo, onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá. Amém. Você está entendendo, amado?
Aquele que diz estar nele deve andar como Jesus andou. Eu tenho que fazer as mesmas coisas. A luz tem que resplandecer, querido. E as pessoas têm que ver as minhas boas obras. Eu agindo como Jesus agiu. Seja na minha casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for. Amém. Eu sou o mesmo e não mudo. Amém, Jesus. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém? E não é só andando pelo caminho ao deitar, querido. Salmos 1, 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nas suas leis medita de dia e de noite. Salmos 16, 7 diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Presta atenção, querido. Se encha da palavra. E a palavra, amado, vai influenciar os teus sonhos. Sabe, amado? Muitas vezes eu me encho das coisas desse mundo. Novelas, filmes, coisas que são ditas para mim, e às vezes eu acredito mais do que na própria palavra, e vou trazendo para a minha vida. E aí eu tenho um sonho, por causa dessas coisas que vão entrando na minha mente, no meu coração. Aí eu tenho um sonho. A palavra diz que os sonhos também, querido, também pelas muitas tribulações, muitas aflições. Às vezes pelo o momento que eu estou vivendo, às vezes os sonhos vêm. Então presta atenção, porque às vezes, querido, eu tenho sonhos por causa do que eu estou me enchendo, e aí eu acho que Deus está me revelando algo. Vira espiritual. Será que está revelando? Será que está revelando, ou você só está sonhando porque o teu coração está cheio disso? Você está conseguindo entender, querido? Amém? Sento para assistir um filme. Assisto um filme de terror, sabe? Com monstros e tudo, toda espécie de coisas demoníacas. Aí vou deitar à noite. Aí sonho. Olha só, querido. Vou orar para pedir revelação a Deus. Que isso não é sonho, não. Isso é um pesadelo, não, mano. Foge disso. Joga esse filme na lata do lixo e não assiste mais ele, não. E começa a encher a tua vida com a palavra de Deus. Amém, querido? Porque isso vai influenciar os nossos sonhos. E aí eu deito. Chega um momento, querido, que eu vou ter que me levantar. Você sabia disso? Isaías 54 diz assim: ó, o Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Agora olha, todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. Olha só, querido. Se pela manhã não tiver palavra, querido, essa vontade de ouvir o que o Senhor vai dizer, ela não vai vir. Por quê? Porque pela manhã o que vem no meu coração e na minha mente não é palavra. São as minhas preocupações, são os meus afazeres durante o dia. Tem que vir a palavra, querido. Deitado, de pé, parado, no caminho, palavra. Você está entendendo, querido? E quando isso começa a acontecer diariamente na minha vida, andando pelo caminho de manhã, de tarde, de noite, parado num lugar, falando pelo caminho, em tudo de que é jeito, sabe o que acontece, querido? O que acontece é que isso começa a acontecer o seguinte: começa a exalar, começa a externar, de maneira tal que as minhas ações começam a condizer com o que eu prego. Eu começo a agir conforme a palavra me orienta a agir. E aí é onde a palavra diz na nossa mão, que nós vemos em Deuteronômio: quando não escrevemos, amado, a visão dentro de nós, passamos a falar e a querer algo e a fazer diferente. Você sabia? Quando eu não tenho a visão enraizada, escrita no meu coração, quando a minha vida não está cheia e transbordando da palavra de Deus, o que acontece é que nós passamos a falar algo diferente e passamos também a fazer algo diferente do que Deus quer que a gente faça. Olha aqui de Romanos 7,15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Presta atenção.
Isso aqui acontecia com um homem de Deus tremendo. Sabe quem está falando aqui? Paulo. Paulo, querido. Um homem que fez uma faculdade ali tete a tete com Jesus, sabe? Não viu ali fisicamente, mas recebeu ali bastante. Fez uma obra tremenda, escreveu praticamente quase todas as cartas do Novo Testamento, foram escritas por Paulo. E você olha Paulo falando um negócio desse, aí você fala assim: Jesus amado, eu para Paulo estou longe demais ainda. Se Paulo estava dizendo isso, querido, como é que eu estou nessa situação? Por isso que a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem uma continuidade. Tem uma continuidade. A vereda do justo é como a luz da aurora, sim. Mas lembre que a luz da aurora ela vai brilhando mais e mais, ela não para de brilhar. Tem um começo e tem uma continuação. Eu vou brilhando mais e mais. Eu vou fazendo mais e mais. A palavra vai exalando mais e mais. A palavra, amada, ela nos dá domínio próprio, ao invés de nós sermos controlados. Sabe, amado? E aí nós passamos a controlar nossas ações por causa da palavra em que nós estamos transbordando dela. Olha o que diz Gálatas 5: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, com seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É possível, amado, que uma pessoa sinta vontade de pecar. Você sabia disso? É possível. Nós vimos aqui o exemplo de Paulo, não é verdade? Nós vimos aqui o próprio exemplo de Paulo, onde ele diz que ele quer fazer o bem, não consegue fazer. Ele quer fazer o bem, não consegue. O mal que ele não quer fazer, se ele faz. Não é verdade? A palavra começa a fazer diferença. Isso não quer dizer que Paulo não tinha vontade. Isso não quer dizer, amado, que você não vai ter vontade, mas essa sua vontade vai ser dominada pela palavra que habita ricamente em você. Amém. Você está conseguindo entender? Amém. E olha o que acontece. Acontece o que Paulo mesmo diz à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, ele praticamente esmurra o seu próprio corpo, ele reduz o corpo dele à servidão da palavra, submetendo o seu corpo agora, tudo que ele faz, à palavra de Deus, para que ele pregando não venha a ser agora reprovado, para que ele possa agir conforme ele prega. Não precisa me responder, mas eu creio que cada um de vocês já chegou para muitas pessoas que Deus colocou na frente e já falou de Jesus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Não precisa me responder, mas as suas atitudes conduzem com o que você pregou. É isso que eu tenho que analisar aqui. Porque às vezes pregar é fácil. Eu decoro a palavra, sabe, querido? Eu pego ali, pai, vou e prego um negócio. Eu tenho uma boa oratória e tal, aí falo bonito aquele negócio todo e tal. Mas se a palavra não for vida na minha vida, não serve. Não tem poder. E aí Deus não vai poder usar você como canal para que a multiforme sabedoria dele seja conhecida. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Glória a Deus. O quinto ponto diz: na nossa fronte, entre os nossos olhos, como frontal, não é isso? Provérbios 4, 25 diz assim: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Lucas 9, 62 diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Presta atenção aqui. Tudo que eu olho, tudo que eu ponho os meus olhos, na verdade, determina a minha visão, sabe? E preste bem atenção, porque
Jó, chega um momento da vida dele em que ele, sabendo que tudo que ele pusesse os olhos dele, que os olhos dele era a lâmpada do seu corpo, e que Jesus diz na sua palavra que se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Jó, já conhecendo Deus na sua caminhada, ele declara algo aqui tremendo, ele faz algo tremendo aqui com Deus. Vamos ver aqui o que acontece? Jó 31 diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela. Amado, não quer dizer que não vai sentir vontade de olhar, sabe? Mas quando isso acontecer, o que decide, a sua visão e a minha, vai decidir, sabe, amado, por essa pessoa. Então presta atenção, o que eu olho, o que eu decido ver, o que eu decido é que vai fazer toda a diferença. É o que eu decido ver. Onde é que estão os meus olhos, querido? Os meus olhos estão na palavra? Às vezes passa, falar com os homens aqui, às vezes passa, querido, uma mulher, sabe? Quando alguém ou alguma coisa passa, é normal que você olhe. Sim ou não? Amém? Glória a Deus, estamos de acordo. Só que o problema é você permanecer olhando. A primeira olhada é inevitável. Às vezes a pessoa está ali, eu estou olhando ali para aquele aquecedor, mas eu estou vendo aqui, tem algumas pessoas, eu faço assim, ó. Eu vejo alguma coisa que não é agradável aos meus olhos. Se eu estiver transbordando da palavra, você sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer assim com meus olhos. Com certeza. Por quê? Porque eu não quero que nada entre, a não ser palavra de Deus. Eu não quero que nada entre, a não ser evangelho do reino. Amém. Você está conseguindo entender, querido? Não caia nessa esparrela de não causa assim, querido. Presta atenção. Está entrando. O ser humano ele tem a visão, serve como uma lente, uma câmera fotográfica. Aquilo fica lá, meu amado. Quando você tiver um problema com sua esposa, sabe o que vai vir? Sabe o que vai vir na sua mente? Essas imagens. Preste bem atenção. Onde é que estão os seus olhos? Estou com um problema, eu vou para a pornografia. Olha onde é que estão os teus olhos, querido. Presta atenção. Ah, pastor, as mulheres não têm esse problema. Você acha? Tem, querido. Às vezes o marido não trata como deveria. Aí chega um galanteador, sabe, querido? Um Dom Juan. Sabe? Todo cheio de conversinha, querido. Todo cheio de mais. O negócio é sério. Aí os olhos começam a... Se não estiver transbordando da palavra, você não vai conseguir desviar os olhos disso. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Olhe bem onde é que estão os olhos. Isso tem que estar, querido, para onde a gente está olhando. Preste bem atenção. A sexta coisa, querido, é que isso tem que estar, essa palavra, ela tem que estar escrita. Ela tem que estar escrita. Ela tem que estar escrita, mano, nos umbrais da nossa casa. Os umbrais da nossa casa, querido, é o lugar onde se expõe, a gente pode dizer, é o lugar onde se expõe as credenciais. Você está entendendo? Normalmente nos umbrais da casa, se você lembrar, hoje em dia, as pessoas botam na porta, mas eu me lembro que antigamente, às vezes você chegava nos umbrais da casa, né? Às vezes, se a casa tinha um nome, estava ali escrito nos umbrais, tinha uma credencial. Você está entendendo? Às vezes a numeração da casa estava no umbral. Olha só. Então, presta atenção, querido, porque Jesus, ele não tem agente secreto. O que está no umbral, as pessoas estão passando, veem os umbrais da sua casa. Você sabia disso? Quem passa pela tua vida tem que ver quem você é, querido. Em Cristo. Se você está em Cristo Jesus, se você é cristão, se você é discípulo do Senhor Jesus, as pessoas que passarem pela tua vida têm que olhar
e neles tem que sair uma marca, saindo da tua vida dizendo assim: passei por um discípulo. Passei por um discípulo de Jesus. Todos, amados, têm que ver pelas suas palavras, pelas suas ações, para que quando precisem, amados, saibam onde bater, saibam onde correr atrás. Amém, Jesus. É pelo que sai da tua boca, é pelo que você fala, são pelas suas atitudes, suas ações, que quando aquela pessoa precisar, ela sabe onde bater. Amém. Se você, querido, começar a entrar numa de querer ser agente 007 do reino de Deus, você está frito, querido. Você não vai conquistar ninguém. Ninguém. Porque quando a pessoa tiver com o coração abalado, quando a pessoa tiver em apuros, ela jamais vai bater na tua porta. Porque ela sabe que ali ela não vai encontrar nada. Isso me faz lembrar, tem muitas vidas aí que a gente investe. Pouco a pouco Deus tem trazido elas, amém, queridos? Assim como eu sei que muitos aqui de vocês estão fazendo o mesmo, mas preste bem atenção. Houve um caso que aconteceu comigo, onde eu caminhei com uma certa pessoa, e depois essa pessoa desapareceu. Eu orava por ela, mas ele pôde presenciar um pouco da minha vida, como eu agia, o que eu falava. Um certo dia, o pai dessa pessoa faleceu, estava para falecer. Você sabe qual foi o primeiro telefone que ele viu, que ele ligou? O meu. Preste bem atenção, igreja. Porque o que Deus quer fazer é que a luz da glória dele resplandeça de maneira tal que todos que passem vejam quem você é. Que todos vejam que você é raça eleita, que você é sacerdócio real, que você agora é santo, que você agora é propriedade exclusiva de Deus. Todos que passarem têm que olhar e falar assim: rapaz, mas esse cara tem um caráter diferente. Esse cara tem um caráter parecido com o de Jesus. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Os que passarem têm que ver isso, querido. Os que passarem têm que ver, olha o que diz 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meu amado, presta atenção. Deus te chamou para você ser embaixador de Cristo. Deus quer exortar as vidas e as pessoas através da tua vida e da minha. Olha o privilégio, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Você vai agir em nome de Cristo. Eu não ajo mais em nome do pastor Zeca, em nome de José Augusto. Olha, agora já entrou o nome, viu? Tá vendo? Eu agora, querido, eu tenho que ter em mente que eu estou agindo agora em nome de Cristo. Amém. Não é mais o meu nome que está indo mais. Quando eu faço errado, o nome que vai surgir vai ser o nome de Cristo. Portanto, eu tenho que ver bem o que eu faço. Você está entendendo, igreja? Nossos vizinhos, aqueles que nos rodeiam, tem que olhar, amado, para nós, para a nossa casa, e ver, amado, e reconhecer como uma casa de oração. Aquele que nos conhece deve nos reconhecer dessa maneira. Você está entendendo, amado? E não só, amado, nos umbrais da casa, mas na porta. Aí você fala assim: mas pastor, já escreveu nos umbrais, você na porta também? Presta atenção, amado. A porta significa canal de acesso a algo interior. Pela porta você entra em algum lugar. Você está conseguindo entender? Que controla, na verdade, o que entra e o que sai. Olha o que diz Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo o que fazemos, amado, volta por essa porta, sabe? Tudo que a gente faz. Por isso que a visão tem que começar sendo escrita no meu coração. Qualquer coisa que eu faço, qualquer atitude que eu tenha, vai voltar para o meu coração. Tudo que eu vejo volta para o meu coração. Você está conseguindo entender, querido?
Por isso que tem que estar nas portas. A porta é aquilo que dá entrada para o teu coração, para a tua vida, para a tua alma. Você está entendendo? Amém. Amém, querido? Amém. Teve um homem de Deus, a princípio, que abriu o seu coração de uma maneira errada. E isso trouxe uma consequência horrível. Seu nome era Sansão. Esse homem, ele tinha uma força descomunal. E ele desobedeceu a Deus em muitas coisas. Por ele ter essa força descomunal, ele achou que ele era o bambambam, ele ficou soberbo. Achou que ele era a última Coca-Cola do deserto. Ele fazia as coisas de uma maneira e depois fazia chacota. Você está entendendo? Fazendo daquilo uma brincadeira. E um dia, orientado já anteriormente pelo Senhor para não casar com certo tipo de mulheres, ele casou. Uma mulher que não era para ele casar. De um povo que Deus não direcionava dessa maneira. Ele casa com ela. Seu nome era Dalila. Ela completamente comprada pelos seus adversários, mas não obtinha sucesso com Sansão. Ela sempre perguntava para Sansão e Sansão mentia. Ela perguntava e Sansão mentia. Ela perguntava e Sansão mentia. Um dia ele abriu a porta do coração dele. Se deixou levar pelas suas emoções por ela. Olha. E ele abriu o seu coração. Olha o que diz Juízes 17 diz assim: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Todo mundo já sabe o que acontece com Sansão, amém, queridos? Já sabe que o final desse homem, ele teve a sua força retirada, o Espírito do Senhor se apartou dele, e sofreu várias coisas aí. Mas isso que ele sofreu, se a gente só for olhar, se alguém tivesse entrado na hora em que simplesmente Sansão estivesse sofrendo, não ia entender muito bem. Mas havia algo que tinha sido plantado, havia algo que tinha sido feito, ou algo que não tinha sido feito. Sansão não deu valor à visão e nem descrever a visão. Faltou a visão no coração, faltou falar dela, inculcar os seus filhos, falou falar em sua casa, assentar em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Faltou escrever nos umbrais da sua porta e faltou escrever na porta da sua casa. Você está entendendo, igreja? Amém. A visão escrita nas nossas portas abrirá caminho para o Rei Jesus. Quando eu escrevo a visão na porta do meu coração, abre caminho para Jesus entrar. A palavra em Apocalipse diz assim: olha Deus falando: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém escutar e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus está sempre à porta, mas ele só entra quando ele é convidado. Amém, Jesus. Ele só entra quando ele é convidado. E o que a gente tem que trazer para a nossa vida é o que o salmista diz no Salmo 24:7, que é: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Esse é que está aí, querido, às portas, querendo entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém, querido? Amém. É esse. Quero concluir. É um fato, amado, que nós vivemos tempos difíceis, amém? Amém. Tempos perigosos. Mas não é só isso não. No meio disso tudo, o que tem acontecido é uma obra restauradora. E essa obra tem acontecido no curso dos anos. O reino de Deus, querido, está sendo implantado. E em breve, o inimigo vai cair.
E em breve o inimigo vai estar debaixo dos nossos pés. Olha o que Paulo diz em Romanos 16:20: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém, queridos? Fiquem de pé, por favor, quero orar por vocês.